projeto piloto do Educades trabalhou com 5 associações em 3 províncias de Moçambique, 4 de pessoas vivendo com HIV/SIDA e uma associação de jovens que trabalham com informação, comunicação e educação sobre o HIV/SIDA. O projeto pretendeu apoiar as associações no desenvolvimento organizacional e capacitação institucional, no incremento qualitativo das atuais intervenções, na melhoria da coordenação e coerência do trabalho com a sociedade civil, governo e doadores e na promoção de iniciativas para a geração de rendimentos. Abelina, Verônica, Julieta, Lucas, Gabriela, Sou Maria Angélica, Maria, Felicidade, Família João. Juntos somos civilizados. O objetivo deste filme é mostrar algumas boas práticas e as lições aprendidas durante o projeto piloto. Uma associação é como um autocarro. Todos viajam na mesma direção com o mesmo destino em mente. Contudo, algumas coisas têm de ser arranjadas antes que ele possa seguir a viagem. Lição 1. Certas coisas têm de estar preparadas antes que uma associação possa avançar. Não se pode ser muito exigente sobre o que se vai desenvolver ou escolher. Sempre em ordem se introduzem as capacidades técnicas. Um modelo do projeto é essencial para o desenvolvimento da associação. Uma associação precisa de uma boa liderança baseada no associativismo sólido e não na autocracia. A liderança não é ele que está a mandar como líder, tomar decisões sozinho, não. É um trabalho conjunto na organização. Ele não toma decisão sozinho. Deve ser uma união de todas as, porque é um conjunto das pessoas que estão numa organização. É diferente do que política. Porque na política toma a decisão das leis do país, mas agora na organização não. Eu de facto fiquei satisfeito quando nós fomos formados na área de liderança, porque tentamos ver aquilo que nós talvez não vínhamos fazendo. A estrutura assim da organização tomou a consciência de que afinal dirigir as pessoas deve ser dessa maneira. Eu não posso sozinho dizer que amanhã vou fechar isto. Não. Deve ser um conjunto de nós aqui, vamos ter uma ideia de fazer aquilo que é algo para o funcionamento da organização. A transparência na eleição e na direção da associação significa que, quando um cargo fica vago, tem lugar uma eleição democrática. Isto tem de se desenvolver desde o início para garantir que todas as outras atividades têm lugar num ambiente aberto. Os mecanismos e procedimentos da eleição também são extremamente importantes para assegurar que a liderança continue transparente. Quando falo do retorno das mensagens ou das formações que havíamos tido nas direções antigas, não existia. Eu digo que não houve assim um retorno que fosse para todos aqueles que são membros. Houveram formações que pessoas viajaram para outras províncias e troca de experiência. Então, logo que as pessoas voltavam, nós na altura não tínhamos o retorno daquilo que as pessoas lá aprenderam. Agora as coisas estão um pouco mais claras. Acabamos de ter agora uma formação de gestão financeira, onde que a maior parte dos membros participaram, talvez dizer todos, membros, assim como os ativistas, e tivemos aquelas que são as brochuras também da formação, e todos nós estamos cientes daquilo que nós aprendemos lá. Então a coisa está um pouco, está resolvida. A liderança é um dos lados da moeda, o associativismo é o outro. As associações de pessoas vivendo com HIV/SIDA são vulneráveis, sobretudo, à mudança. Alimentando o espírito, o indivíduo pode crescer. Quando sentava em casa, minha vida era um desastre, posso dizer assim, porque não tinha aquela maneira de pensar negativo, pensava negativamente, porque já tenho a doença, estou infectada, vou ser discriminada, qualquer pessoa que vai descobrir a minha doença vai me discriminar. Não pensava assim positivamente, era difícil. Agora tenho uma ocupação a fazer. Como vês, eu faço esses lanços. Quando estou, mesmo estando em casa, sem nada para fazer, porque levo um pouco de miçanga para casa,
fico assim, quando volto da escola, num fim de semana assim, sem trabalho da escola para fazer, pego os lances, começo a fazer. Assim não penso naquelas coisas negativas que eu pensava antes. Aquelas coisas que, não, vou morrer amanhã ou depois da manhã vou morrer. Não, agora já não penso isso. Penso viver, penso me casar, penso ter filhos, se der. Penso mais na vida, dou a consideração na vida mais. Uma associação precisa de uma estrutura, um organigrama e um líder. Também precisa de outras pessoas para garantir que os papéis são compartilhados e que os associados têm voz. Cada elemento de uma associação precisa de conhecimento e habilidades, que são os elementos básicos da aprendizagem. Acompanhamento é para ver o balanço dos fundos, como é que é gerido os fundos, porque não se pode gerir de qualquer maneira. Se dá o contabilista não controlar, ele pode fazer desfazer. Mas nós temos que ver se ele está andando bem, ele está fazendo bem o pagamento do subsídio. Somos nós a acompanhar. Depois vamos ver no fim do mês, passa o relatório. Se é limpo ou é sujo, vamos ver que aqui não está certo, aqui não está certo, tem que fazer isso. Somos nós também orientar ele, apesar de ter experiência, mas temos que orientar. E para ter também acesso a apoio externo, é importante que uma associação tenha boas bases em como seguir os regulamentos e procedimentos de doadores. Um plano estratégico é uma ferramenta fundamental para que o desenvolvimento de uma associação seja bem-sucedido. É uma responsabilidade do projeto facilitar a sua criação, uso e revisão contínua. Nós vínhamos de antes a fazer isso, mas sem saber o que é plano estratégico. Estamos a fazer um trabalho sem saber planificar o que vamos fazer amanhã. Só pronto vínhamos, pegava o que nos apanhava para a gente fazer aquele serviço, sem saber que aquilo é planificado. Mas na chegada da Dona Filomena, sinceramente abrimos as cabeças. Nós já conseguimos trabalhar. Plano estratégico também em casa vale muito. Sim, quando você acorda de manhã, diz a sua filha, tu deves cozinhar, faça arroz e peixe. Deve planificar naquele momento o que vai fazer amanhã. Ter um plano estratégico torna o progresso possível, conhecer a direção e saber como chegar lá. Embora a estratégia do projeto deva estar de acordo com a agenda de desenvolvimento da associação, é a responsabilidade do projeto identificar as lacunas cruciais na agenda da associação. Algumas áreas de desenvolvimento estão fora do quadro de referências da associação. Formação em assuntos psicossociais é uma das áreas em que poucas associações têm experiência antes da sua introdução por intervenção externa. A reação para mim foi o seguinte aqui. No momento quando a facilitadora ou quando a moderadora estava a moderar o tema traumatismo da criança, pronto, no meu caso senti-me uma coisa nova, por não ser nova, uma coisa já passada no meu coração, uma coisa que me tocou no fundo do meu coração, devido a que o traumatismo, medo, perda de identidade, são três coisas que para mim também aconteceu. A ênfase poderá ser diferente. Por exemplo, a formação em assuntos psicossociais para uma associação trabalhando com informação, educação e comunicação não será idêntica à formação para uma associação dando cuidados domiciliários a crianças ou doentes. A formação em assuntos psicossociais pode mudar a abordagem de uma pessoa. Surgiu como uma das mais importantes contribuições do projeto para o desenvolvimento organizacional de cada associação, no seu próprio contexto, com o seu próprio grupo-alvo. A formação em assuntos psicossociais, com o plano estratégico, geração de rendimento, associativismo e liderança, tem de se adaptar ao clima e contexto específico da associação. O modelo tem de ter flexibilidade e adaptabilidade. Lição 2. Cada associação tem um caráter único e a condição de cada associação necessita de flexibilidade no plano. Muitos associados estão desempregados e necessitados e pode aumentar a tensão entre o seu interesse pessoal e os interesses da associação como um todo. Um projeto tem que ter em conta, desde o início, como equilibrar estes conflitos de interesse. Na associação, não são só minhas coisas, é para a associação toda.
Também na associação, se tem alguma coisa, dão no fim do mês. Agora, coisas que eu faço em casa, pelo menos aquele dinheiro, como vou à escola, aproveito para comprar livro, caderno, caneta. É muito mais para isso. E me ajuda pessoal, não é como na associação. Porque se eu faço trabalho aqui na associação, não vou poder levar aquilo e dizer que tenho uma preocupação, tenho que fazer isto. Somos muitos, os outros também vão precisar. Agora, nos meus tempos livres, por exemplo, no sábado, que eu não tenho na associação, quando faço aquilo ali, aproveito aquele dinheiro, faço aquilo que eu quero. Por natureza, as associações têm de ser autossustentáveis. E algumas associações têm mais dificuldade do que outras em angariar fundos de contribuições voluntárias. Não se pode pressupor que todos os associados sejam capazes e estejam prontos para pagar. E o ponto em que o projeto começa a trabalhar com a associação tem que ser a realidade no terreno. Algumas associações estão limitadas no que podem fazer. Por exemplo, aquelas que não têm sede própria e funcionam num espaço público não podem criar projetos que não sejam apropriados neste espaço. Cederam-lhes um espaço aqui no hospital, mas enfrentam muitas dificuldades por falta de espaço físico. Eu acho que se tivéssemos um espaço onde a associação poderia se sentir à vontade, mas o próprio espaço não ajuda para poderem darem-se essa ajuda. Não se ajuda, pode ser na base de cânticos, encontram-se, podem cantar, mas aqui não podem cantar porque estão dentro do hospital, senão de incomodar outros doentes. Outras associações têm um espaço físico e também apoio, como apoio em transporte e equipamento, e podem desenvolver as suas atividades tanto quanto possível. Mas as suas necessidades podem ser muito diferentes, como também pode ser diferente o âmbito para pôr em prática os seus objetivos. Os níveis de compreensão de associativismo e liderança variam entre grupos e precisam de níveis diferentes de intervenção. Por exemplo, quando existe um rendimento imediato num projeto de geração de rendimento, pode neutralizar a compreensão do voluntarismo. Ser voluntário na associação, nós vimos que não podíamos ficar somente como grupo, mas nós tínhamos que tentar nos organizar de modo que tenhamos um registro que seja reconhecido pelo governo. Então, se esse registro nós tivermos, então daí podíamos pensar em muito mais coisas. O projeto teve de aprender a lição de adaptar os seus investimentos e estilo às necessidades e potencial de cada associação e seus associados, proporcionando não o que o Educate pensou que fosse, de um modo geral, necessário, mas o que foi realmente necessário em cada caso, e trabalhar com a associação para acrescentar a contribuição única que os associados lhe possam trazer. Lição 3. Como um autocarro que precisa de um motor, uma associação precisa de um sistema de comunicação para assegurar que todas as partes estão a funcionar em conjunto. E um projeto também precisa disto para optimizar o apoio e para assegurar a memória institucional. Um sistema de informação e comunicação é crucial para capturar, partilhar e aplicar a informação e o conhecimento. É preciso registrar e recuperar a informação documentada e falada, a comunicação formal e informal. A comunicação oral é a maneira tradicional de comunicação entre indivíduos, mas isto não é suficiente para uma associação. Novas associações e aquelas em desenvolvimento precisam de apoio no desenvolvimento de um sistema de comunicação que capture a informação de uma maneira que possa ser recuperada e usada. Há cada vez maior vulnerabilidade dos associados de uma associação de pessoas vivendo com HIV/SIDA. Significa que o conhecimento individual se pode perder a qualquer momento. Numa associação, pode perder-se informação quando muda a direção e a informação não é transmitida, pelo que a nova direção não tem consciência do conhecimento
e da experiência dos associados. Ajudou, porque eu não tinha noção de fazer essas coisas, de elaborar um projeto, de elaborar um relatório. Não tinha noções. E só aprendi, tive essa noção quando entrei no projeto Educate. Eu estava lá a trabalhar como ativista. A troca formal de informação dentro do projeto é vital. Durante o projeto piloto, mudanças não planificadas e inesperadas sublinharam a necessidade da informação ser trocada formalmente dentro do projeto para que seja claro o que foi dito e feito no passado, para ajudar a garantir que a atividade planificada seja apropriada e que as promessas sejam cumpridas. Com um arquivo cuidadoso de registros, habilidades valiosas podem ser mantidas e aproveitadas para apoiar o desenvolvimento de uma associação e tornar o projeto bastante mais eficaz. Lição 4. É essencial ter um facilitador no terreno, na associação. A estrutura inicial do projeto Educates pôs associados a trabalhar como ativistas ao lado do pessoal do projeto. Mas surgiram dificuldades, incluindo a confusão sobre o objetivo de subsídios. O objetivo dos ativistas era aprender administração, habilidade financeira e de informática, mas os ativistas nem sempre tiveram uma experiência positiva. Quando fui ativista da Educates aqui em Tete, era para aprender a fazer plano, aprender a fazer relatório, aprender a enviar via táxi, atender telefone, mexer no computador, mas aquilo aí não foi, não se deu. Só ali fui como uma contínua coisa servidora, fazer chá para a assessora, ir comprar carrinho dela da casa para a assessora. Depois, para mim, aquilo não foi bem. Como resultado destes problemas, a estrutura do projeto mudou. Nomeou-se um oficial do projeto e cada associação trabalhou com o projeto para selecionar um facilitador. Todos os problemas eram resolvidos lá, que é no Maputo. Então, com a estrutura, aliás, anterior e agora, então, tínhamos muitas dificuldades em resolver os nossos problemas, porque tinha que sair daqui para se resolver diretamente ao Maputo. E nós não tínhamos aquela aproximação com a nossa assessora antiga. E ela também nunca prestava os relatórios a nós. Tínhamos muitas dificuldades com a estrutura antiga. Agora é diferente, né? Nós temos no projeto uma pessoa direita que está conosco, os nossos problemas, nós contamos a ela, vamos falar com ela diretamente os problemas, faz de conta que o projeto está dentro de nós, então os problemas também são mais resolvidos o mais rápido possível. O facilitador é essencial à estrutura do projeto. Gerir um projeto de longe da associação simplesmente não funciona. Um facilitador é um recurso externo, mas, ao mesmo tempo, é parte da associação. É um papel desafiador, mas a lição é que é essencial. O papel do facilitador é participar e estar disponível para ajudar. Não é fazer. A força do papel do facilitador no projeto é a igualdade entre ele e os associados, ao mesmo tempo que mantém um olho externo e age como medianeiro em conflitos, como monitor externo do oficial do projeto. Eu sinto-me mãe porque eu sou mãe. E posso não ser mãe, mas tenho irmãos, tenho primos. Quando eu fico num sítio, não aparecer alguém, dizer bom dia, como está? Eu digo, bom dia, eu estou bem. Faz favor, eu ontem estive aí assim, então aconteceu assim, pode me ajudar? Então eu sinto-me que afinal de contas, sou grande, sou pequena no meio deles, mas sou mãe também. Porque alguém vem, cumprimenta e diz-me alguma preocupação que tem. Há uma diferença, de fato, entre o projeto anterior e o projeto neste momento. Dado que o projeto anterior foi concebido assim de uma forma ampla e neste momento o projeto foi adaptado à realidade.
é possível, a partir do facilitador, não é, perceber-se quais são de fato os problemas que a associação tem dentro de si própria e quais são os ganhos que esta associação tem olhando para a implementação do próprio projeto. Esta é a diferença. Comparativamente ao modelo passado, eu acho que a própria IBIS não estava em condições de perceber até que ponto é possível mudar um determinado dado dentro da associação, olhando para aquilo que são os resultados que se pretendem alcançar dentro da própria associação com o apoio que está sendo dado a este determinado grupo. Então, estes são os moldes que marcam, portanto, a diferença. Um bom facilitador pode significar melhor comunicação, mais partilha de informação para toda a equipe do centro para o facilitador. Pode haver uma maior e mais eficaz comunicação entre projeto e associação e um maior sentido de compreensão e apoio. Causado por uma bateria. A minha facilitadora é tipo de pessoa de modo que quando há qualquer coisa consulta-nos. Se há coisa que ela não entende, ela primeiro procura saber de nós, porque a política da organização é com a própria associação. Então ela primeiro procura saber conosco o que deve se fazer como proposta, nunca toma decisão. Então, quando procura conosco, quando a gente temos dito qual é a política que deve ser feita, se há proposta válida, a gente também concordamos. Lição 5. Um projeto precisa de ser um exemplo de boa prática para se mostrar eficiente, desenvolvido e funcionando de acordo com os padrões que defende para a associação. Como exemplar, um projeto precisa de mostrar que planifica para o futuro e isto inclui um plano de implementação e também para a retirada antes do começo do projeto. O plano de retirada é crucial para as associações, porque nós podemos até pensar que é um mimo. Imagina que agora tem os facilitadores dentro das associações. Se de repente este facilitador desaparece ou sai, a associação pode cair, se calhar, de uma forma considerável, indesejável. Um plano de retirada devia ser gradual. O facilitador começar por diminuir a frequência da ida à associação. Isso poderia fazer bem. A estratégia de implementação, eu posso considerar isto como um guia de qualquer alcance de um determinado objetivo. Porque se não tem uma estratégia de implementação, isto quer dizer, é difícil você chegar a atingir os seus objetivos. Pode chegar, mas aqui, por quanto tempo não se sabe. Mas se tem um guia, você alcança com maior facilidade ou com maior rapidez os objetivos. Um projeto precisa demonstrar um padrão elevado de comunicação oral e escrita e de arquivo de registros. Como é do nosso conhecimento, não é só frente a frente. A comunicação é uma história. Pode-se fazer frente a frente, assim como por escrito. Deixa-se por escrito para a geração vindoura. Então, é muito importante que na comunicação deixemos tudo organizado, aquilo que a gente faz, por escrito, para ver se no futuro as próximas gerações saibam do que se vinha fazendo na outra hora. Como um dos objetivos do Educades era apoiar associações na criação de redes de comunicação, também um projeto precisa de criar as suas próprias redes para aproveitar as oportunidades de apoiar a mudança. Principalmente na área de parceria, é que sempre quando um projeto se introduz numa determinada área, tem que haver uma necessidade toda de fazer a divulgação deste projeto para todos os parceiros que vão ser os potenciais atores naquela área, tomarem conhecimento da existência do projeto, vão poder partilhar as suas ideias ao início da implementação e também ao longo do desenvolvimento do projeto e no fim, quando se faz a avaliação do mesmo projeto, também terão algum SEI
a respeito do resultado daquele mesmo projeto. Eu vejo que há uma necessidade imperativa de divulgar para todos os parceiros tomarem conhecimento para essa questão de partilha de informação, troca de informações, experiência de trabalho, e tudo isso vai fazer uma valia para o bem-estar, para o sucesso de um projeto. Para além de planificar a implementação e retirada, um projeto tem que ser aberto e sensível à mudança. A arquitetura do projeto pode estar sempre pronta para ser moldada pelas dinâmicas da associação por meio de uma escuta atenta. Lição 6. Como os pneus que se escolhem para o autocarro, tem que se selecionar cuidadosamente a formação para corresponder às circunstâncias únicas de cada associação. Tal como os pneus podem ser trocados, também a formação pode ser dada. A formação precisa de ser relevante e feita na altura. Os formandos têm de ser selecionados de acordo com o assunto da formação. A associação precisa de tempo para identificar formandos. A compreensão completa do enfoque e dos conteúdos da formação é necessária para assegurar a adequada seleção de formandos. Na parte de comunicar com as crianças, nos tempos antes, era muito difícil antes de nós termos essa formação. E para entrar numa família, falar com ela, era muito difícil, não era tão fácil. E nós entrávamos sem saber como que nós queremos, o que nós queremos falar. E as crianças tinham medo de nós, e nós também tínhamos aquilo de o que nós vamos dizer. Pegamos a criança chora, e sem saber o que nós íamos fazer. Mas chegamos o Educate, quando começou a nos dar a formação de psicossocial, e quando começamos a ver, abrimos a nossa vista e vimos que, afinal, era necessário mesmo nós termos esta formação de psicossocial. Isso, agora conseguimos falar com a criança, falar com a própria família. Já temos um exemplo concreto, já temos muitas crianças nas escolas. Temos muitas crianças que já estão registradas. E a família também já estão aliviadas, estão muito satisfeitas. É preciso uma análise cuidadosa sobre onde a formação seria mais eficaz, sobre quando se deve realizar, sobre quem deve ser formado e como deve ser feita a formação. Para mim é muito importante usar os recursos locais para organizar formações a uma associação como a Associação Kudumba. A razão é que, primeiro, nós temos o nível de Maputo, o nível de Moçambique mesmo, muitas pessoas com competências para organizar isto. E segundo, essas pessoas conhecem melhor o contexto local e poderiam melhor organizar ou adaptar a formação ou o grupo que eles estão a treinar. O risco de trazer pessoas fora do país é que essas pessoas, primeiro, não conhecem o país, não conhecem a cultura, não conhecem o contexto, vêm com as ideias que não estão adaptadas no contexto. E, afinal, a associação pode ficar como uma formação incompleta e não adaptada. A formação tem que ter seguimento e ser reciclada. Precisa de uma ênfase prática em vez de se concentrar na teoria. Um projeto precisa de trabalhar com a força e experiência atual da associação. Com esta flexibilidade, os associados ganham mais confiança neles próprios e no que têm para oferecer. Uma prática que se provou ser particularmente bem-sucedida é a troca de experiência. Aproveita as ligações feitas entre associações e oferece algo que sem o projeto não estaria disponível para as associações. Contudo, precisa de ser uma atividade por si mesma. Como uma atividade feita a cavalo de uma outra, não dá o mesmo estímulo para a mudança. Lição 7. Parceria mútua e partilha de propriedade e responsabilidade. Um projeto é mais eficaz quando tanto a associação como o projeto têm um compromisso assinado, não necessariamente em termos monetários. Isto põe metas para resultados que podem ser celebrados e aproveitados como plataformas para desenvolvimento futuro.
O compromisso mútuo entre projeto e parceiro é refletido também no relacionamento do associado com a associação. Os associados podem ter pouco dinheiro para oferecer, mas têm muito para oferecer noutros tipos de colaboração. Eles são muitas vezes beneficiários e ativistas ao mesmo tempo. O Senhor bendito ensina-nos a nós, assim como nós também ensinamos a Ele. Exato. Ensinamos a Ele por quê? Porque quando nós vamos fazer o trabalho, por exemplo, há vezes que Ele sai sozinho. Vai fazer revisão do que nós fizemos lá no campo. Sim, Ele volta. Com dificuldade, Ele consegue nos chamar. E eu fui fazer trabalho, mas apanhei isto. Eu quero que me ajudem. Nesse momento, é troca de experiência. Sabendo as forças e opções disponíveis para uma associação, tais como o número de associados, os seus antecedentes, o seu nível de formação, significa que um projeto pode ajudar a garantir o seu aproveitamento e desenvolver-se com base nelas como parte do acordo de parceria. Um projeto deve ser um parceiro, não um líder. Não dá vida à associação, só lhe aumenta o vigor. No projeto piloto Educades, as associações já estavam a funcionar, mas o projeto trouxe metodologias para que elas trabalhassem ainda melhor. Pondo em prática as lições aprendidas durante o projeto piloto, futuros projetos poderão aumentar a sustentabilidade e crescimento das associações de pessoas vivendo com HIV/SIDA. Um modelo do projeto é essencial para o desenvolvimento da associação. Uma associação precisa de uma boa liderança baseada no associativismo sólido e não na autocracia. A liderança não é ele que está a mandar como líder, tomar decisões sozinho, não. É um trabalho conjunto na organização. Ele não toma decisão sozinho. Deve ser uma união de todas as, porque é um conjunto das pessoas que estão numa organização. É diferente do que política. Porque na política toma a decisão das leis do país, mas agora na organização não. Eu de facto fiquei satisfeito quando nós fomos formados na área de liderança, porque tentamos ver aquilo que nós talvez não vínhamos fazendo. A estrutura assim da organização tomou a consciência de que afinal dirigir as pessoas deve ser dessa maneira. Eu não posso sozinho dizer que amanhã vou fechar isto. Não. Deve ser um conjunto de nós aqui vamos ter uma ideia de fazer aquilo que é algo para o funcionamento da organização. A transparência na eleição e na direção da associação significa que, quando um cargo fica vago, tem lugar uma eleição democrática. Isto tem de se desenvolver desde o início para garantir que todas as outras atividades têm lugar num ambiente aberto. Os mecanismos e procedimentos da eleição também são extremamente importantes para assegurar que a liderança continue transparente. Quando falo do retorno das mensagens ou das formações que havíamos tido nas direções antigas, não existia. Eu digo que não houve assim um retorno que fosse para todos aqueles que são membros. Houveram formações que pessoas viajaram para outras províncias e troca de experiência. Então, logo que as pessoas voltavam, nós na altura não tínhamos o retorno daquilo que as pessoas lá aprenderam. Agora as coisas estão um pouco mais claras. Acabamos de ter agora uma formação de gestão financeira, onde que a maior parte dos membros
participaram, talvez dizer todos, né? Membros, assim como os O projeto piloto do Educades trabalhou com 5 associações em 3 províncias de Moçambique, 4 de pessoas vivendo com HIV/SIDA e uma associação de jovens que trabalham com informação, comunicação e educação sobre o HIV/SIDA. O projeto pretendeu apoiar as associações no desenvolvimento organizacional e capacitação institucional, no incremento qualitativo das atuais intervenções, na melhoria da coordenação e coerência do trabalho com a sociedade civil, governo e doadores e na promoção de iniciativas para a geração de rendimentos. Abelina, Verônica, Julieta, Lucas, Gabriela, Sou Maria Angélica, Maria, Felicidade, Palmira, João. Juntos somos civilizados. O objetivo deste filme é mostrar algumas boas práticas e as lições aprendidas durante o projeto piloto. Uma associação é como um autocarro. Todos viajam na mesma direção com o mesmo destino em mente. Contudo, algumas coisas têm de ser arranjadas antes que ele possa seguir a viagem. Lição 1. Certas coisas têm de estar preparadas antes que uma associação possa avançar. Não se pode ser muito exigente sobre o que se vai desenvolver ou escolher. Sempre em ordem se introduzem as capacidades técnicas. Ativistas, né? E tivemos aquelas que são as brochuras também da formação e todos nós estamos cientes daquilo que nós aprendemos lá. Então a coisa está um pouco... está resolvida. A liderança é um dos lados da moeda. O associativismo é o outro. As associações de pessoas vivendo com HIV/SIDA são vulneráveis, sobretudo, à mudança. Alimentando o espírito, o indivíduo pode crescer. Quando sentava em casa, a minha vida era um desastre, posso dizer assim, porque não tinha aquela maneira de pensar negativo, pensava negativamente, porque já tenho a doença, estou infectada, vou ser discriminada, qualquer pessoa que vai descobrir a minha doença vai me discriminar. Não pensava assim positivamente, era difícil. Agora tenho uma ocupação a fazer. Como vês, eu faço esses lanços. Quando estou, mesmo estando em casa, sem nada para fazer, porque levo um pouco de miçanga para casa. Fico assim, quando volto da escola, num fim de semana assim, sem